Vídeo de hoje reagindo a Rafael Grata, como eu consertei a minha postura horrível. Então vamos dar uma olhada, porque hoje em dia 99,9% das pessoas têm a postura horrível. Nossa sociedade está cada vez pior, passamos cada vez mais tempo sentados na mesma posição o dia todo. Eu mesmo sempre tinha dor nas costas quando eu ia no cinema, ou dor no ombro quando eu ia treinar. E nesse vídeo eu vou te mostrar como que eu fiz para curar isso e 5 coisas que você pode começar a fazer agora que, na minha opinião, tem a melhor relação tempo-benefício. Ou seja... Bom, pontos importantes. De fato, a gente passa cada vez mais tempo sentado e a dor no ombro vai estar relacionada a isso simplesmente pelo fato de você ficar lá, né, na frente de um computador projetando o seu ombro para frente. Isso vai fazer com que você diminua o espaço na articulação e quando você for fazer algum exercício você vai dar um estresse desnecessário. Por isso que eu falo que é muito importante a gente estar alongando toda essa região anterior e principalmente peitoral, né, que é o que puxa o nosso ombro para frente. Bom, outro ponto. Ficar muito tempo sentado vai te causar dores, sim, na lombar, tá? Então, além do alongamento do peitoral, é muito importante a gente estar pensando também no alongamento de membros inferiores, né? Como aí os posteriores, né? Os isquios tibiais. E também dar uma alongada na região do quadrado lombar para dar um alívio de imediato nessa dor. Só que você tem que tomar cuidado, porque se essa região já estiver muito tensa, é capaz que você sinta dor até no alongamento. Então, se esse for o caso, você vai ter que liberar outras regiões antes, tá? Então você vai ter que começar desde posterior, glúteo e ir subindo ali para a região de paravertebrais para liberar toda essa tensão. Então vamos dar uma olhada aqui nas dicas que ele está passando e vamos ver o que eu acho. Ou seja, com o mínimo de tempo você vai ter o máximo dos benefícios possíveis. Não existe postura errada. Não é que essa posição é errada, não é ruim ficar nessa posição. O ruim é ficar muito tempo em uma posição só. E a gente fica muito tempo nessa posição. Bom, realmente não existe essa questão de postura certa ou errada. Só que ficar nessa posição, né, de corcunda vai te trazer muito mais malefício do que ficar numa posição mais ereta. Obviamente que se você ficar 8 horas sentado, você não vai conseguir ficar 8 horas numa posição ereta. Só que alongar e liberar o que puxa para frente vai te ajudar nisso e vai preservar ali a sua coluna, certo? Então, esse ponto é importante você prestar atenção. Preserve a sua postura de forma ereta. Posição encurvado com o pescoço protraído, o ombro flexionado e o quadril flexionado e encurtado cada vez mais. Isso causa dor na coluna e no ombro. Então o nosso ombro ele desenvolveu num ambiente, evolutivamente falando, de braquiação. Então essa posição, que é acima da cabeça, a gente parou de explorar ela e isso causa vários problemas no ombro. A mesma coisa o quadril, ele não se desenvolveu para a gente ficar todo o tempo com o quadril flexionado e relaxado o dia inteiro. Então eu vou te falar nesse vídeo o que a gente pode fazer para isso, mas basicamente é um mito que existe uma postura errada, não existe uma posição errada. O que é ruim é ficar muito tempo na mesma posição. Então sempre varia a posição, a gente precisa de variabilidade, o seu corpo fica muito bom no que ele faz por muito tempo. Então se você ficar muito tempo numa posição... Só não vá ficar de cócoras no meio do escritório, tá? Isso daí vai ser estranho e você pode até perder seu emprego. Vai ficar bom em ficar só naquela posição. Então sempre ao longo do dia, ocupar espaço mesmo, a gente foi ensinado a não ocupar muito espaço. Então ocupar espaço, botar o ombro aqui na cabeça, trabalhar um pouco em pé, sempre se movimentar, sempre mudar de posição, botar a perna para cima de um lado, a perna para cima do outro, sempre variar a posição. Primeira coisa. Segunda coisa, vamos falar de ombro agora. Pendurada passiva. Não resolve todos os problemas, mas a gente sabe, por causa da prática clínica, tem até um livro de um médico cirurgião de ombro chamado Dr. John Kirsch, que ele curou 99% das dores de ombro dos pacientes dele, na prática clínica, com pendurada, um protocolo de 1 minuto por dia de pendurada passiva. O que vai acontecer aqui é que, além de você ter uma descompressão na coluna até lombar, você tem um reposicionamento do ombro na posição natural dele. Então acontece até um remodelamento ósseo, que foi evidenciado em ressonância magnética, e a ideia é ficar 1 minuto nessa posição, descomprimindo a coluna e o ombro. Esse daí de descompressão é top, viu, gente? Isso daí eu curto, eu faço não tanto pro ombro, mas sim pra coluna, tá? O ombro funciona bem, só que eu não tenho problema ali, né, de dores no ombro, então pra mim tanto faz. Eu vou mais por conta de sobrecarga na coluna mesmo, eu gosto de fazer essa descompressão das vértebras. Nosso ombro ele se adaptou evolutivamente falando, porque a gente é primata,
para ficar nessa posição overhead um bom tempo. E a gente parou de fazer ela. Então essa é uma excelente forma do ombro ir para a posição natural. E muito prática. 1 minuto por dia tá ótimo já. Terceira coisa que é muito importante é fortalecer o ombro. Muita gente fala da pendurada, ela é ótima, mas muitas vezes você tem uma frouxidão ligamentar ou rompeu um tendão, alguma coisa. E isso aqui foi, como foi o meu caso, já fui atropelado, desloquei esse meu ombro, esse Caralho, outro foi ombro atropelado. tem um problema de bursite. E uma coisa que curou ele é sempre fazer, principalmente antes dos dias de empurrada, que eu sentia dor quando eu fazia supino, mas também melhora a postura de forma geral, manguito. O que acontece? Manguitos são músculos, pequenos músculos, que recobrem sua articulação do ombro e elas protegem e reposicionam o seu húmero, que é esse osso aqui, externamente. A gente fica com esse osso muito rotacionado internamente. Como eu falei, isso aqui fica muito flexionado, a gente para de explorar isso. Então a ideia é você trabalhar esse músculo aqui, é um dos manguitos. Tá, vamos falar sobre essa questão aí do manguito. É bom? Depende. Tem que analisar o seu caso, tá? E agora eu vou puxar um pouco de sardinha para avaliação postural aqui, por quê? Existem alguns casos, né, que o ombro, além de estar numa rotação interna, ele vai estar também em extensão, ou seja, ele vai estar fazendo esse slide humeral, que a cabeça do húmero vai deslizar e vai ficar mais pontudo. O que acontece aqui é o seguinte, quando o seu ombro está assim, o músculo redondo que faz parte do manguito vai estar tenso, vai estar puxando ali em extensão o seu húmero. Então, se você continuar jogando tensão, você vai piorar o seu caso e você vai ter ainda mais dores no seu ombro. Então, antes de fazer manguito, eu recomendo que você passe por uma avaliação postural para saber exatamente o que está acontecendo. Se você quer saber o que está acontecendo, primeiro link aqui embaixo do vídeo na legenda. Utiliza o seu húmero externamente. E aí a ideia aqui que eu faço são um peso leve, e eu faço em torno de 10 repetições aqui, dessa rotação externa. Depois eu faço rotação. Mas aí também o Rafael fez uma rotação externa do corpo inteiro, né, gente? Se vocês forem fazer isso, isola o movimento só pro braço, tá? Interna. Vou trabalhar o manguito como um todo. Eu faço. A rotação interna, às vezes, é mais importante que a externa, faço isso tá? aqui. Então é tratar o manguito como um músculo, como qualquer outro. E você tonificar o manguito, você vai deixar o seu ombro mais protegido. A articulação do ombro mais protegida. Quarta coisa, agora vamos para a cintura pélvica. A gente já falou da cintura escapular, mas a cintura pélvica é muito importante, porque a gente fica muito tempo sentado. E esse músculo aqui, que é chamado de iliopsoas, é o flexor de quadril, também chamado de músculo da alma, é o filé mignon, né? O filé mignon dos bois, a gente também tem um músculo da alma, o iliopsoas. E aí ele fica muito encurtado. Então a ideia, para compensar essa posição em flexão o dia inteiro, é fazer extensão. A forma mais prática de fazer isso é colocando uma perna na frente e outra atrás e sentindo o alongamento desse músculo. Esse é bom mesmo, viu, gente? O que acontece? A nossa cintura... Só que também aqui o cara deu uma exagerada, né? Tipo, você vai fazer a extensão do quadril, você não precisa fazer a extensão do tórax ali também. Mas... dando essa corrigida na execução dele, né, manter a postura do tronco e levar só o quadril à frente, realmente, se você fica muito tempo sentado, é muito comum que você tenha o psoas encurtado. Não só o psoas, como também os posteriores, tá? Então, trabalhar o alongamento dos membros inferiores de forma geral é muito importante na prevenção das dores, tá? A pélvica é a base de tudo. Então, se ela está torta, se a gente está desalinhado aqui, vai desalinhar o ombro também. Então, muitas vezes a pessoa está com o ombro desalinhado, o corpo torto, é muitas vezes uma cintura pélvica desalinhada também. Uma perna mais longa do que a outra, justamente porque a cintura pélvica está desalinhada. Então, isso aqui é excelente para alinhar ela. Aí eu exploro essa posição aqui, você pode fazer essa variação também, que é diagonal, tocar a mão nesse pé aqui, sentir esse alongamento. Enfim, não tem muito... Não, aí faz da maneira tradicional, tá, gente? Pensando ali no que ele mesmo disse de otimização de tempo, não precisa fazer dessa maneira. Se vocês quiserem, vocês podem puxar a perna de trás e alongar também reto femoral, além do iliopsoas, que daí sim, vocês vão sentir bastante o alongamento. Segredo, mas sempre antes de treinar, ficar um tempo nessa posição. Pode fazer mobilidade ativa, umas 5 repetições de cada lado. Pausa para publi, para reconhecer o nosso patrocínio. Cócoras é bom, cócoras é top, tá? Você vai estar alongando aí não só sóleo, mas também os adutores. Mas, como eu disse antes, não faça isso no escritório, né?
Por quê? Por exemplo, seu joelho, a gente não explora essa compressão do joelho. Ele começa a acumular líquido linfático, começa a ter problemas. Por exemplo, um deles é o cisto de Baker. Muita gente tem uma dor no joelho, um cistozinho benigno no joelho. Então, por quê? A gente não explora a compressão do joelho. Ele foi feito para comprimir, a gente não está explorando a articulação como um todo. Tornozelo a mesma coisa. E também é interessante porque acontece uma descompressão na lombar. Se você tem dificuldade de fazer a cócoras, você pode apoiar em alguma coisa e ir ganhando essa mobilidade de tornozelo. Tá? Mas é mais interessante apoiar, fazer a cócoras com uma posição de descanso do que a cócoras ativa. Não é que isso está errado, mas não é uma posição de descanso. A ideia da cócoras é uma posição que você pode descansar. É uma posição ancestral, a gente se adaptou para ela. Então aqui a gente está acontecendo uma descompressão da lombar também. E a gente sabe que quando a gente tem essa descompressão também da parte proximal, que é mais próxima da coluna, do ilhopsoas, o padrão do diafragma, que é o músculo da respiração que fica aqui no meio, fica melhor. A gente consegue respirar melhor. O diafragma você tem um padrão de respiração mais eficiente. Enfim, é uma posição ancestral muito interessante que não tem por que não explorar. Sabe? São muitos benefícios para uma simples posição que você pode ficar 1 minuto por dia. Entendeu? Pendurada, cócoras 1 minuto por dia, fortalecimento do ombro antes de treinar a musculação, que é muito importante, você já sabe, quem me acompanha já sabe por quê. E sempre variar a posição também, nunca ficar muito tempo sentado. E além disso, flexor de quadril, explorar sempre a extensão do quadril, isso vai prevenir dores lombares. Desde que comecei a fazer mais extensão de quadril, que é o item número 4, eu parei de ter essas dores na lombar quando eu ficava muito tempo sentado. Espero que essas 5 coisas possam te ajudar a ter o máximo de benefícios pelo curto período de tempo, porque eu sei que muita gente não tem muito tempo. E é pensando nisso que eu tenho a minha consultoria online. Otimização de tempo através de uma avaliação postural e uma fichinha de anamnese, onde você vai me contar ali um pouco da sua rotina. Por quê, gente? O que acontece? Quando eu avalio a sua postura, eu consigo saber exatamente o que está acontecendo com você. Por que você tem tal dor em tal lugar, entende? Então, se você quer uma otimização de tempo real para treinar, parar de sentir dores, corrigir a sua postura e melhorar em tudo, considere agora você se inscrever no canal, primeiramente, tá? Ativar os sininhos. Por quê? Porque aqui vai sair vídeo sempre. E também, se você tem um pouquinho... Não vou falar isso. Se você tem um pouquinho de grana guardada, compra meu consultoria. Não vou falar isso. E também, se você tem interesse em participar da minha consultoria, acessa aqui o primeiro link que está na legenda, na descrição, tá? E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Então, nos vemos no próximo.